obrigado, Michele. Queria agradecer muito de estar estreando aqui o quadro Lado C, né, do programa Palco. Nesse quadro nós vamos trabalhar principalmente com esse livro aqui, que se chama 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer. É um livro padrão, né, que tem 1001 filmes, 1001 games, enfim. E ele é cronológico, ele é linear, né, começa em 1955, nesse livro aqui vai até 2007. Para esse quadro inaugural, eu escolhi um disco de 1997, é da banda Radiohead, que se chama OK Computer. É um disco clássico, tanto da crítica quanto dos fãs, etc., né? E é um disco que tem uma série de questões interessantes para a gente entender a música hoje, do rock, a música contemporânea e a inserção da música eletrônica também, que é bem interessante. Os membros da banda é o Tom York, que é o principal, o vocalista da banda, que também é o líder, né? Ed O'Brien, que é o guitarrista, o Greenwood, o Johnny Greenwood, que é guitarrista, o Colin Greenwood, que é o baixista, e o Phil Sewell, que é o baterista. Enfim, é interessante esse disco por uma série de aspectos, né? Primeiro, há uma força muito grande da música inglesa, obviamente da americana também, mas na época o Britpop tomava conta, né? A música eletrônica começava a aparecer um pouco. Esse disco OK Computer é o terceiro disco deles, da banda Radiohead. O primeiro é o Pablo Honey, depois o The Bands, que já tem uma experimentação muito grande, eram músicas muito intimistas, né? Não tinham tanto um apelo assim de hits, etc. O OK Computer ele surge então com uma mistura, né, de algumas músicas mais atmosféricas e intimistas, com alguns hits, né? Por exemplo, a música No Surprise ou Paranoid Android também, mas de outra forma, que eu vou falar depois, o Karma Policy, que também viraram hits, etc. Então é uma mescla muito importante. Mas o que é mais interessante nesse disco aqui, que é considerado o disco da década de 90, e para muitos especialistas teóricos estaria entre os 100 discos mais importantes da história, né? É que o OK Computer ele mescla de uma forma interessante as guitarras típicas do rock and roll, a bateria, etc., mas com uma ascensão da música eletrônica e do sintetizador. Quer dizer, o sintetizador começa a ter uma forma muito importante em toda a sonoridade e na criação da atmosférica da música do Radiohead. Isso vai despertar interesse em várias bandas e críticas, etc. O que é legal é que há duas questões interessantes. A primeira é essa relação da inserção do música eletrônica com o rock e tal. Mas a mais importante, que eu acho interessante, é que é um disco que, de certa forma, vai inaugurar uma série de questões vigentes hoje no século XXI, né? Há uma questão de uma crítica a uma sociedade cada vez mais de consumo, com valores morais totalmente, digamos, quase que aleatórios, né? Outra questão interessante é de um isolamento cada vez maior que todos os sistemas e linguagens computacionais exercem na sociedade, né? Toda uma questão de coletividade aparente na sociedade. Então é um disco que vai inaugurar não só uma sonoridade diferente em relação ao que se ouvia, mas em relação a um disco como um todo, né? As letras, principalmente do Tom York, etc., que vão apontar para o século XXI, para o que a gente vive hoje, né? É um disco que é muito aclamado por outras bandas. Por exemplo, no mesmo ano tem o The Verve, que é uma banda de Britpop muito importante, legal. Tem também o Massive Attack, que é espetacular, que é uma banda com uma pegada mais eletrônica. Tem aqui, virando a página, por exemplo, Chemical Brothers, Dig Your Hole, que é um clássico, assim, é uma coisa absurda. Enfim, que é propriamente eletrônico. Quer dizer, o OK Computer ele não só une o rock and roll com o eletrônico, como também deixa toda a música eletrônica ter uma força muito grande. Mas o Radiohead, esse disco propriamente, ele é interessante. A música mais evidente aqui é o Paranoid Android, que é considerado um clássico, é considerado uma das canções mais belas. Eu já ouvi relação de comparação a Lennon e McCartney, que essa música foi baseada numa música do John Lennon também, que ela é dividida em 3 partes diferentes, que elas não batem mesmo, é uma música meio esquizofrênica, no sentido de esquizo, né, de quebradiça, mas ela é maravilhosa porque ela trata dessa relação do homem com o computador. É como se pela primeira vez a gente entendesse que nossas vidas
estão conectadas a todo um sistema de linguagem computacional, isso é numérico, né, digital, e dessa forma toda a questão tecnológica coloca em xeque a finitude, né, ou pelo menos apresenta de certa forma, de forma elegante até, que nós seres humanos somos finitos, né, morremos, nascemos, etc., e que temos atos falhos, toda a questão da falha, toda a questão dessa fragilidade do ser humano é evidenciado nessa música e no geral. E isso é maravilhoso no disco do OK Computer, porque coloca essa questão, né? Pela primeira vez a gente começa a entender que não somos mais separáveis desses sistemas computacionais, celular, videogame, internet, redes sociais, etc., banco, dinheiro, tudo. E que esse sistema assim coloca a gente no nosso devido lugar e nesse encontro que é o disco do Radiohead, né? Que é bem essa questão do lado C de vocês, né? Do programa, do bloco aqui. Que é essa questão de evidenciar nem o lado A nem o lado B, mas é o entre uma coisa e outra. Quer dizer, o encontro entre o ser humano e o computador gera esse incômodo, digamos assim. Não no sentido bem e mal, mas muito mais no sentido do além do bem e do mal, uma questão ética. E que coloca a gente pronto para vivenciar o século XXI. Enfim, o OK Computer essa é a dica minha então. É um belíssimo disco, os clipes são maravilhosos, tem no YouTube disponível, etc. Tal. Enfim, e quem puder, esse livro aqui é bem interessante, são milhares, porque é 1001, né, óbvio, discos interessantes e tal. Então a dica de hoje fica com o Radiohead OK Computer. Obrigado e até mais.